Ensinos fundamental e médio vão assistir palestras sobre a importância da química na vida das pessoas. Essa iniciativa do Conselho Regional de Química de São Paulo faz parte da programação do Ano Internacional da Química. E nós vamos conversar agora sobre essas palestras com o engenheiro químico Wagner Conteira Lopes, que é engenheiro e gerente de fiscalização do Conselho Regional de Química, aqui da região 4, região de São Paulo. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Então, explica pra gente, como é que surgiu essa iniciativa? É parte do Ano Internacional da Química? É a participação do Conselho Regional no Ano Internacional da Química? Como é que vocês resolveram fazer isso? Na verdade, é uma contribuição que o Conselho Regional de Química, 4ª Região, aqui do estado de São Paulo, vem dando para as comemorações do Ano Internacional da Química. Sim. A ideia de desenvolver um programa desse, ela surgiu um pouco antes. Na verdade, nós sentíamos a necessidade de se trabalhar um pouco mais junto aos estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, a importância da química do dia a dia. Então, como isso muitas vezes acaba não sendo trabalhado em sala de aula, o Conselho elegeu... Vocês têm esse plano antes, então, da definição? Na verdade, nós detectamos uma oportunidade de se trabalhar isso. Na verdade, com o surgimento do Ano Internacional da Química, né, a criação do Ano Internacional da Química agora em 2011, a reunião das várias entidades que representam a química gerou uma série de debates. E nesses debates foi confirmada a necessidade de a gente fazer esse trabalho para que os estudantes não criassem um preconceito em relação à química. Porque tem um preconceito? Existe um preconceito? Eles criam um preconceito de que maneira? Na verdade, quando nós falamos em química, quando nós falamos com a população em geral em química, sempre são colocados em evidência os aspectos negativos. Droga, adulteração de combustível, enfim, aquilo que é principal, o quanto a química é importante, desde o momento que nós nascemos, desde que nós passamos a ter a nossa vida, né, nascemos, nós acordamos, vamos tomar o nosso café da manhã, enfim, a química está presente em tudo, né? E as pessoas acabam não vendo isso, porque a química ela é presente, porém ela é tão microscópica, vamos dizer assim. Mas né? por que isso acontece? Aí eu vou puxar aqui a nossa sardinha aqui para a questão da educação. A gente não estuda química. Você acha que o conteúdo que se dá de química, ele não leva o aluno do ensino médio a se interessar pelo tema? Você foi aluno do ensino médio, você virou engenheiro químico. Hoje, exatamente. Né? Como é que é? Esse conteúdo não é bom? Não é... Bom, eu estudei o ensino médio já há algum tempo, mas não creio que tenha mudado. Tempo assim. Não mudou muito, não mudou muito. Na verdade, existem certos componentes que são apresentados no ensino médio que eles fazem com que o aluno comece a criar uma certa resistência à química. Por exemplo? Decorar a tabela periódica. Na verdade, você tem que conhecer a tabela periódica, é importante. Eu acho, é importante que as pessoas saibam que existem elementos químicos, que eles fazem parte de toda a matéria, nossa composição de elementos químicos. Mas a partir do momento que ela se torna de uma forma maçante, o aluno do meu filho no ensino médio aprendendo ligação química, quer dizer, a importância que isso vai ter se ele se tornar um profissional de outra área, talvez não tenha muita relevância. Ele poderia ensinar outras coisas que seriam importantes para qualquer profissão, é isso? Exatamente, poderia se trabalhar um pouco mais a ligação que a química tem com o dia a dia. Quer dizer, o quanto a química é importante. Mostrar os elementos químicos, sim, mostrar como eles estão presentes na natureza, mostrar como eles fazem parte do nosso dia a dia, como eles são utilizados na construção de novos materiais, enfim, isso poderia ser trabalhado. Você acha que ensina-se coisas que não haveria necessidade de se ensinar nesse momento da vida do estudante, é isso? Exatamente, isso poderia se trabalhar se o profissional amanhã resolver se entusiasmar pela química e se tornar um profissional. Aí eu acho que poderia se aprofundar um pouco mais. Que são essas contas, as reações, essas... Você acha que isso não deveria fazer parte do currículo do ensino médio? Eu não digo que todo o conteúdo, evidentemente tem muita coisa importante que é apresentada, mas algumas coisas poderiam ser colocadas num segundo plano e deixado
o dia a dia em evidência para que os estudantes tivessem um pouco mais. Mas o que você chama de dia a dia? Então, teria que ensinar reações químicas, não as compatibilidades dos elementos? Não necessariamente, não? Mas que você, de repente, tenha a noção que o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, quer dizer, é um produto químico, quer dizer, é um produto químico que vem da natureza. Sim. E que muitas vezes, se a criança, o estudante, né, o adolescente, ele não tem essa informação, se um dia falarem para ele em cloreto de sódio, ele vai assustar, né? Então, eu acho que é um exemplo simples, mas claro, dá para se trabalhar muito isso. E essas palestras, como é que elas são pensadas? Como elas têm sido pensadas? Ou é o professor que vai pensar? Vamos falar sobre isso. Como é que vocês organizaram isso? Quem que vai dar essas palestras? Então, as palestras elas foram estruturadas pelo nosso corpo técnico, com o apoio de um professor, o professor Guilherme Marçom, do Instituto de Química da USP, onde nós procuramos, num tempo razoável, pensando no público-alvo, né, num tempo por volta de 35 minutos, sim, que nós fôssemos trabalhar aí perto de 10 slides, onde vamos apresentar o que é a química, do que as coisas são feitas, a química descobre novos materiais, a química, a importância dela em nossas vidas, como a química vai ser importante para a sobrevivência da humanidade, como se tornar um profissional da química. Então, essas mensagens elas foram trabalhadas e elas foram objeto de reuniões com professores de química de instituições que formam profissionais da química. Então, nós chamamos professores de química, de universidades, de escolas técnicas, em diversas reuniões, onde nós procuramos discutir um roteiro e estabelecer uma mensagem que esses professores possam apresentar junto aos estudantes. Desculpa. Então, quer dizer, isso já está planejado. Agora, como é que as escolas fazem? Vocês escolhem as escolas se inscrevem? Como é que faz para... Na verdade, a ideia é que a escola possa requisitar. As palestras a gente ressalta que são gratuitas, né? Tá. Elas podem ser solicitadas no site do CRQ, então a escola acesse o site do Conselho, www... Vamos mostrar aqui, então, qual é que é? Tem nós temos aí, o site do CRQ. www.crq4.org.br. Aí entra aqui nesse palestras AIQ, né? Isso. Então, tá. A escola que oferece o ensino fundamental, o ensino médio, ela entra nessa página, ela se cadastra e ela vai nos fornecer as informações com relação ao público, a quantidade de palestras, o número de alunos que ela pretende que sejam atingidos. Tem um formulário aqui para ser Tem um formulário. Né? Então, nesse formulário, ela vai nos fornecer todas as informações que serão importantes para que o nosso pessoal operacional possa identificar em qualquer parte do estado de São Paulo qual é o palestrante mais próximo, já que nós temos 180 professores de química que estão cadastrados nesse programa. Então, esses 180 professores, eles vão ser identificados de acordo com a localização geográfica da instituição de ensino e o nosso pessoal vai fazer o agendamento. Então, é só para a escola pública, não? Não. Ele é um programa que ele é aberto à escola pública e também às escolas particulares. Quer dizer, mas se tiver, por exemplo, para escolher entre uma e outra, você vai escolher entre a pública ou não vai ter? Você acha que dá para atender todo mundo? Não, dá para atender todo mundo, mesmo porque o Conselho, nesse processo em que nós angariamos os professores como participantes, nós procuramos mostrar para as instituições de ensino de química que elas são as beneficiadas também. Porque a partir do momento que eu faço um trabalho melhor de divulgação da química e o aluno do ensino médio, ele começa a ver a química de uma forma diferente e ele passa existe a possibilidade grande, inclusive, dele começar a enxergar o campo de atuação do profissional da química como bastante interessante. Isso aumenta aquela matéria-prima para o vestibular que as universidades estão em busca. Então, nós temos algumas instituições de ensino que já se manifestaram favoráveis a atuarem como parceiras no processo. Então, as 1.500 palestras que o Conselho programou inicialmente a serem feitas em 2011, nós temos
com a adesão de diversas instituições de ensino, nós temos a expectativa que esse número possa dobrar. Já passa para 3 mil já em 2011? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós consigamos chegar a 3 mil palestras. Porque cada escola vai pedir mais que uma, né? Para uma outra turma, né? Exatamente. Nós temos já uma primeira palestra agendada numa escola do estado aqui em São Paulo na próxima sexta-feira. Já começa agora? Começa nesta sexta-feira pela manhã. E nessa mesma escola nós temos, além de 2 palestras que estão agendadas para amanhã de sexta-feira, nós temos outras 6 palestras que serão agendadas conforme a disponibilidade da instituição, né? Então tá aí a dica, né? Como é que é? crq4.org.br, e aqui você se inscreve, tem um formulário no site, as escolas podem se inscrever, também os próprios professores, né? Podem se inscrever, para o professor que quiser dar palestra, também pode se inscrever nesse site, não é isso? Não, na verdade, os professores já se inscreveram, nós já temos um grupo... Já tem um grupo fechado? Porque, na verdade, nós já fizemos as reuniões, e para que haja uma uniformidade na mensagem, seria um pouco mais complicado se nós tivéssemos novos palestrantes aderindo a partir de agora, né? Então, porque aqui no site tem aqui um formulário. É que nós tivemos as reuniões elas ocorreram em 14 ocasiões no estado de São Paulo. Alguns desses professores que participaram, eles ainda não se cadastraram. Então, esses 180 deve chegar a 200 até o início do segundo semestre. Agora, você falou em promover a química, de mais jovens se interessarem pela química. É baixo o número de jovens que se interessam pela química? Para ser professor, eu acho que sim, mas pela química de um modo geral... Não, na verdade, a procura ela não é uma procura pequena. Na verdade, o campo de atuação do profissional da química é um campo atrativo, é um campo que vem absorvendo bem a mão de obra. Ocorre que nós tivemos algumas notícias, e são informações que vêm da Associação Brasileira da Indústria Química, e com base nessa expectativa de crescimento que o Brasil possa ter nos próximos anos, é que veio a faltar 20 mil profissionais da indústria até 2020. É mesmo? Então nós temos 9 anos aí para aumentar essa... Fora a questão dos professores, né? Não, esse é um outro aspecto, né? Um outro aspecto que durante as palestras nós procuramos mostrar para os estudantes as oportunidades que eles têm de mercado de trabalho. Não é só mostrar que a química não é o bicho de 7 cabeças, mas mostrar que a química é uma importante oportunidade de ter uma profissão sólida, uma profissão que eles tenham um mercado de trabalho. E aí nós temos 3 grandes campos, né? A indústria, que eu mencionei, a educação, que tem uma deficiência muito grande em relação à formação de professores, o número de professores, né? Então nós temos falta professor, temos conhecimento de diversas instituições de ensino que pessoas que não são profissionais da química acabam ministrando a aula de química por falta de professores com a formação. Vai lá, estuda o conteúdo e ensina. E é uma oportunidade também de ter um campo interessante de atuação, né? E fora a possibilidade de atuar como professor, nós temos ainda a área de pesquisa. As universidades também têm se manifestado no sentido de que precisam ser formados mais pesquisadores, porque não basta também nós termos uma indústria fortalecida. Para que essa indústria se fortaleça e nós não tenhamos que continuar comprando produto de fora, tem que pesquisar. Nós temos que desenvolver produto aqui. E isso precisa do pesquisador. Bom, só para a gente encerrar aqui agora, vocês também vocês estão envolvidos nessa distribuição de kits para medir o pH, aquele projeto da água do planeta, não é isso? Isso, o pH do planeta. pH do planeta, exatamente. Então, esse é um programa da Unesco, né? E o... Experimento Global da Água. Exatamente. E um dos experimentos é o pH do planeta, né? É o experimento que a Sociedade Brasileira de Química, ela lançou um site para que as instituições possam também gratuitamente se cadastrar e promover a sua participação nesse experimento. O Conselho Regional de Química, por sua vez, aderiu ao programa como um difusor, quer dizer, nesses trabalhos todos nossos, junto aos professores de Química e também nessas palestras, nós vamos fazer a divulgação do experimento do pH do planeta e vamos
também dá uma contribuição na distribuição dos kits. O CRQ vai ajudar a distribuir os kits. O Conselho irá distribuir. Nós tivemos uma parceria com o Sindicato dos Químicos e com o Sindicato das Distribuidoras de Produtos Químicos e foram encomendados para a Unicamp que está produzindo os kits. São 5.000 kits. Desses 5.000 kits, 2.500 serão distribuídos pelo Conselho Regional de Química. E outros 2.000 pelas diretorias de ensino, outros 2.500. Né? Bom, quem quiser mais informações sobre esse experimento global da água, o pH do planeta, é só entrar na internet aqui, vamos colocar o site, é quenint.sbq.org.br/QNI. quenint.sbq.org.br/QNI. Tá certo. Então, boa sorte com o seu projeto de ajudar aí os alunos a entenderem melhor a química. E boa sorte também para a química, né? Tá okay. Eu agradeço a oportunidade, Ederson, e quero convidar aí os estudantes que ainda não escolheram uma profissão, olhar com um pouco mais de carinho para a química, que é uma profissão que tem campo de atuação muito grande. O site do Conselho Regional de Química também é uma fonte importante de informação para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da química. Então, o www.crq4.org.br, também para aqueles estudantes que querem conhecer um pouco mais da química, eles podem acessar, e tem uma seção lá que chama Química Viva. Nessa seção eles podem conhecer um pouco mais as aplicações da química do dia a dia, que também é interessante. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. No Invest TV. A gente faz um intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho. Até já.